Ex-pastor é preso acusado de estuprar e transmitir o vírus HIV para a própria filha. DF corre o risco de não ter metrô durante a Olimpíada. Saúde cancela atendimento de clínica médica no hospital de Ceilândia. Veja também, fogo destrói van escolar no Areal. E ainda, GDF vistoria apartamentos do Morar Bem após denúncias de irregularidades. Notícias da quarta-feira no DF e em torno, agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite. O Hospital de Ceilândia não tem mais atendimento em clínica médica. Agora, o serviço será feito na UPA da cidade. O repórter Rodrigo Nunes tem as informações ao vivo, daqui a pouco, ainda nesse bloco. Por falar em saúde, uma idosa que tem câncer luta na justiça para conseguir uma vaga na UTI. E o problema não para por aí. A família denuncia também que o hospital de base está sem bisturi e com o elevador quebrado. Dona Águida do Nascimento tem 72 anos. No ano passado, foi diagnosticada com um câncer chamado de mieloma múltiplo. A filha conta que a má notícia era só o início do sofrimento. Além de ter que lidar com a doença, a aflição da família é maior porque tem que lutar até na justiça para conseguir tratamento adequado. Dia 14 de mês de junho, ela se internou, né, já com caso bem delicado, né? E foi só agravando, e o médico falou que ela piorou muito, a doença dela evoluiu muito por falta do medicamento. A família conseguiu um dos medicamentos necessários para o tratamento da dona Águida somente este mês, depois de determinação da justiça. Agora, a luta é outra. Os médicos disseram que a idosa precisa de internação na UTI e de uma cirurgia para ajudar na respiração. A preocupação da filha é que a idosa precisa correr contra o tempo para aumentar as chances de ficar bem. Mas no hospital de base falta até bisturi. Bisturi que está faltando para ela fazer a cirurgia, que ela tem que fazer uma cirurgia urgente, porque senão ela vai pegar uma infecção, uma bactéria. Aí vai piorar mais a situação dela. Não, e fora, né, elevadores quebrados, eu tenho que subir 10 andares no pernão. A Secretaria de Saúde negou a falta de bisturis no hospital de base. Disse que a compra das lâminas já foram feitas. Sobre os elevadores, informou que 7 estão funcionando e outros 5 estão em manutenção. A Secretaria esclareceu que a paciente está inserida na regulação de leito de UTI e aguarda o surgimento da vaga para transferência. A respeito da traqueostomia, o GDF disse que o procedimento deve ser realizado ainda hoje. O Distrito Federal enfrenta um impasse com a chegada da Olimpíada. Há apenas 9 dias para o Mundial, os metroviários ainda continuam em greve. Para encerrar a paralisação, o GDF vai recorrer à Justiça e reforçar as linhas de ônibus durante os Jogos. A cena já se repete há quase um mês e meio. As grades impedem a entrada dos passageiros nos horários que não são considerados de pico. Quem dependia do metrô diariamente precisou mudar a rotina para não perder a hora. Você tem que sair mais cedo e pegar mais ônibus. Agora tem que sair mais cedo de casa. Antes eu deixava de vir de carro para vir de metrô, agora eu estou tendo que intercalar às vezes, porque a gasolina também é um absurdo. É muito complicado, né? Porque a gente depende do metrô, não tem outro jeito, o lugar que eu moro não passa o ônibus, eu tenho que pegar 3 ônibus e aí eu tenho que esperar, não tem outra opção. Os metroviários e o GDF não chegaram a um acordo sobre o reajuste salarial da categoria e a contratação dos aprovados no concurso público do metrô, que foi em 2013. Preocupada com a proximidade do início dos Jogos Olímpicos, a direção do metrô pretende acionar o Tribunal Superior do Trabalho. A ideia é que o TST determine a operação dos trens nos dias de jogos na cidade. Por causa da paralisação, o DF-Trans vai reforçar as linhas de ônibus nos dias de jogos para garantir que o público consiga chegar ao estádio Mané Garrincha. Nós criaremos linhas gratuitas, né, que farão a ligação da rodoviária do plano piloto com o estádio, do estacionamento do parque da cidade com o estádio, além de uma linha que vai funcionar como soltura lá do estacionamento do Detran até o estádio, transportando portadores de necessidades especiais. Além disso, nós reforçaremos todas as linhas de todas as cidades que se destinam à rodoviária do plano piloto. E para os usuários do metrô, resta mais do que simplesmente esperar. Tem que ter compreensão, né? Porque é uma cidade bonita, uma cidade nossa e
vai melhorar e vai passar, né? Tem que ter fé. Agora sim, vamos falar sobre a suspensão do atendimento da clínica médica no Hospital de Ceilândia. O repórter Rodrigo Nunes tem as informações ao vivo. Boa noite, Rodrigo. Qual que é o motivo dessa mudança? Boa noite, Juliana. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. De acordo com a Secretaria de Saúde, a mudança ocorreu para centralizar a força de trabalho em um único local. A partir de agora, todas as consultas já devem ser feitas lá na UPA de Ceilândia. Aconteceu muito parecido com lá no caso em Sobradinho. Agora é preciso ter muita paciência, viu? O paciente, a pessoa que procurar a UPA de Ceilândia nos próximos dias, deve encontrar muita fila no local. Isso porque não houve reforço no quadro de médicos que trabalham na unidade. Agora, quem buscar atendimento de emergência, de pediatria, ginecologia, ortopedia, clínica geral, deve continuar a buscar o Hospital de Ceilândia. Isso porque esses serviços vão continuar a ser oferecidos na unidade. Juliana. Obrigada, viu, Rodrigo, pelas informações. Boa notícia para o consumidor, o preço do litro da gasolina voltou a cair. A redução foi depois que o Ministério Público assinou um termo com a Cascol e que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, anunciou intervenção administrativa na empresa. Tudo como parte do desmonte de um cartel histórico. O repórter João Pedro Melo, da Rádio Band News FM, circulou pela área central e encontrou combustível vendido a R$ 3,39. O motorista que saiu às ruas do Distrito Federal na manhã dessa quarta-feira já encontra o combustível mais barato. A gasolina que antes era vendida a R$ 3,51, hoje é vendida a R$ 3,39 nesse posto aqui no setor Hoteleiro Sul. Por aqui, muitos motoristas aproveitam para encher o tanque na manhã dessa quarta-feira. Por enquanto, situação tranquila por aqui, sem muitas filas. Quem chega por aqui para abastecer é rapidamente atendido. Gasolina que teve uma queda bem acentuada nesses últimos dias. O preço que antes era de R$ 3,51, agora é de R$ 3,39, tanto na gasolina comum como também na gasolina aditivada. O CAD informou que o administrador provisório tem cumprido as obrigações da intervenção, como, por exemplo, a apresentação de relatórios periódicos. A medida preventiva começou a valer no dia 12 de abril e dura 180 dias. O administrador escolhido pelo governo federal tem o compromisso de trabalhar pela concorrência, o que reflete em preços mais competitivos. Depois de denúncias de irregularidades, o GDF decidiu vistoriar os apartamentos do programa Morar Bem no Paranoá. A ideia é evitar a venda ilegal dos imóveis. Batendo de porta em porta, os servidores da CODAB confirmavam os dados dos moradores com o cadastro realizado pelo governo. Na casa da Doris estava tudo certo. Isso é muito importante porque para ter paciência que cada morador está morando em sua casa, né? Porque tem gente que está alugando, tem gente que está vendendo. Aqui para baixo mesmo tem muitos aluguéis. Então isso é muito importante. As moradias fazem parte do programa habitacional Morar Bem. Nessa quarta-feira, 500 apartamentos do Paranoá Parque foram vistoriados. Alguns moradores aproveitaram os trabalhos para denunciar. Aqui, se vocês for fazer a fiscalização, vocês vão ver que tem muita gente mesmo contemplada, que tem moradia no Goiás e que não moram aqui. Para o diretor imobiliário da CODAB, a ação serve para monitorar a segurança do programa. Todas as pessoas que estão aqui dentro desse empreendimento, elas foram beneficiárias de um programa de governo para a faixa 1 de renda. Então são pessoas, aparentemente, que necessitavam de muito apoio do governo. E essa fiscalização ela tem a finalidade de verificar se essas pessoas que foram contempladas estão residindo nos imóveis. Esta é a terceira ação de vistoria realizada no local neste ano. Segundo a CODAB, aproximadamente 80 moradores já foram notificados por apresentar irregularidades. A companhia pede para a população ajudar com o trabalho de fiscalização. Não pode alugar, não pode vender, não pode ceder, não pode abandonar e não pode mudar a destinação. Então a gente pede à população do Paranoá Parque. O caso da estudante Luíse Maria, assassinada covardemente dentro de um laboratório da UNB. O assassino confesso Vinícius Neres vai a júri popular. Ele vai responder por homicídio qualificado, feminicídio, além de ocultação de cadáver.
A data do julgamento ainda não foi divulgada. A decisão pelo júri popular foi divulgada pelo juiz do Tribunal do Júri de Brasília. Vinícius Nérias Ribeiro vai responder por homicídio qualificado por motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, feminicídio, além de ocultação de cadáver. No dia 10 de março deste ano, o estudante da UNB matou a ex-namorada dentro de um dos laboratórios de biologia da universidade. Luísa Maria foi dopada com clorofórmio e teve parte do produto químico colocado na garganta por Vinícius Nérias, de 19 anos. Depois, ele levou o corpo da estudante enrolado em um colchão inflável até o carro dela em um matagal. Horas depois do crime, o rapaz confessou o que tinha feito e disse que o fim do namoro que mantinha com Luísa motivou o ato. Outras 3 pessoas acusadas de participar da quadrilha que aplicava o golpe do falso emprego foram presas. O grupo agia em São Paulo e aqui no DF. A falsa empresa de recursos humanos tinha uma sede em Praia Grande, São Paulo. Ali funcionava uma espécie de call center. A maioria dos funcionários era menor de idade e não recebia salário para trabalhar, apenas uma comissão caso conseguisse vender os supostos cursos. Esta faixa era uma tentativa de motivar os menores a dar o melhor de si. A promessa é que eles poderiam ganhar até R$1.000 por dia, mas tudo não passava de uma ilusão. Sem saber, os jovens eram usados em um golpe organizado para extorquir dinheiro de pessoas que sonhavam em ter um emprego. Os criminosos anunciavam vagas de emprego nos principais jornais do país. A maioria era para porteiro e recepcionista. O candidato interessado era obrigado a pagar R$150 para fazer um curso online antes de ser indicado para a vaga. O problema é que essa vaga nunca existiu. A investigação começou aqui no Distrito Federal há cerca de 1 ano por meio de denúncia anônima. Os integrantes da organização foram trazidos de São Paulo e devem permanecer presos em Brasília. O líder, Renan Romero Dias, de 34 anos, está foragido e tem uma extensa ficha criminal. Ele foi indiciado em 2005 por estelionato, em 2007 isso foi em São Paulo. Em 2007 ele foi preso em Santa Catarina, também nos mesmos moldes, por estelionato. Em 2010 ele teve uma empresa nesses mesmos padrões de trabalho, fechada em Foz do Iguaçu, com um call center. Então, assim, há muito tempo ele já atua dessa forma e possivelmente solto é o que ele vai fazer, ele vai montar em outro lugar. Este homem é primo de um dos integrantes da organização criminosa. Diz que teve os dados roubados pela agência quando foi procurar emprego. Eu sei que eu fui num teste na empresa, vi que eu não me adaptei e em seguida não fiz parte. Mas em contrapartida, abriram um e-mail no meu nome, começaram a usar o meu nome e é por isso que eu estou aqui hoje. 8 integrantes de uma quadrilha especializada em furtos de casas, escritórios e até embaixadas foram presos nesta quarta-feira. Veja. Os ladrões aproveitavam para furtar as casas enquanto elas estavam desocupadas, geralmente aos finais de semana e feriados. Com caminhões, carros e até reboques, levavam tudo o que viam pela frente. Dentro desses imóveis eles recolhiam todos os objetos, objetos pessoais, de moradores e funcionários, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, faziam na verdade a mudança dessas famílias e acabavam vendendo esses objetos para pessoas próximas aí do núcleo familiar deles, o que garantia praticamente a lei do silêncio em razão ao crime que eles perpetravam. O líder da quadrilha era Valdir José dos Santos. As investigações apontam que ele cometeu pelo menos 11 furtos a residências somente este ano e que estava envolvido com os crimes desde 2003. A polícia informou que Valdir participou, inclusive, do furto à Fundação João Mangabeira, sede do PSB, no dia 30 de maio. Existia uma certa liberdade do público em adentrar esses imóveis. Lá houve um levantamento, sim, se verificou que havia uma grande quantidade de produtos eletroeletrônicos e isso fez com que a quadrilha atuasse naquele local. Agora todos vão responder por associação criminosa, receptação e furto. A expectativa da polícia é que, com as prisões, os registros desse tipo de crime no Lago Sul sejam reduzidos.
Um ex-pastor foi preso acusado de estuprar e transmitir AIDS para a própria filha. As informações com João Cláudio Silveira, direto do estúdio da Band News FM. Boa noite, João. Que história absurda, hein? Pois é, Juliana Cury, além de ex-pastor, o ex-presidiário de 53 anos foi preso hoje, quarta-feira, acusado de abusar sexualmente da própria filha por pelo menos 7 anos. De acordo com a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, a menina, que hoje tem 16 anos, sofria abuso sexual desde os 9 anos de idade. O acusado é portador do vírus HIV e, além de infectar a filha, também é suspeito de transmitir o vírus a outras parceiras. A polícia ainda investiga a possível transmissão do vírus HIV para outras mulheres que entraram em contato com ele no mesmo período em que ele abusava da filha. De acordo com a Secretaria de Segurança, entre janeiro e junho deste ano foram registradas 320 ocorrências de estupro em todo o Distrito Federal. No mesmo período do ano passado, o número foi de 313 ocorrências e a maioria dos casos foi entre meninas de 12 a 15 anos de idade. De volta com você, Juliana. Até amanhã. Até amanhã, João. Boa noite. Mais um caso de estupro. Um homem de 50 anos foi preso em Samambaia acusado de abusar de uma criança de 12 anos. O suspeito mantinha um relacionamento com a vítima desde quando ela tinha 10 anos. De acordo com a polícia, a menina tem uma paixão pelo acusado justamente porque não morava com a família e por viver em abrigos para crianças e adolescentes. O caso só foi descoberto graças a uma denúncia feita pelo Disque 180. Agora a criança vai ficar sob a responsabilidade do Conselho Tutelar. Já o estuprador foi recolhido à carceragem do Departamento de Polícia Especializada. Voltamos a falar de saúde. O DF tem cerca de 30 mil pessoas com hepatite C. Amanhã é comemorado o Dia Mundial de Luta contra a doença. Para alertar a população sobre a importância da prevenção, a Secretaria de Saúde oferece testes rápidos em diversos pontos da capital. Veja só. Você conhece alguém que já teve hepatite? Sabia que essa é uma doença que mata mais pessoas no Brasil do que a AIDS? Pois é. Pela estimativa do governo brasileiro, 2 milhões de pessoas têm o vírus, mas só 25% sabem disso. Por isso, o Ministério da Saúde criou a campanha Julho Amarelo em todo o país. A gente trabalha aqui em campanha para poder identificar as pessoas que têm mais de 40 anos que têm hepatite C e não sabem. Existem 3 tipos de hepatite. A do tipo A, que é contraída pela falta de higienização de alimentos e por produtos contaminados que entram em contato com a boca. A hepatite dos tipos B e C são transmitidas por meio do contato direto com sangue contaminado, geralmente em função da reutilização de agulhas e seringas. A diferença é o grau da gravidade do tipo C, que é maior e é a única que não tem vacina. Existem hepatites que são agudas, tipo, elas duram no máximo 6 meses e mesmo se elas vão embora sem nenhuma sequela no fígado. E existem hepatites que podem se transformar em crônicas, que significa isso, que depois de 6 meses, machucando o fígado, ele vai provocando fibrose, vai provocando perda de função. Além disso, o governo calcula que pessoas nascidas antes dos anos 80 correm mais risco de serem portadoras do vírus, pois até esta data o governo desconhecia a existência do vírus da doença. Por isso, é importante que a população com mais de 35 anos faça o teste para saber se tem hepatite. Tem preocupação por estar na faixa do grupo de risco, que eu resolvi fazer aonde quer que seja, eu teria que fazer. Aí saí procurando e encontrei aqui. Para quem está dentro da faixa etária de risco, o GDF está oferecendo testes de graça de hepatite neste final de semana em Planaltina e no evento Moto Capital, realizado na Granja do Torto. E o resultado sai em menos de 5 minutos. Amanhã o teste rápido pode ser feito no Centro de Saúde 1 de Planaltina, das 8 da manhã à 1 da tarde. E na sexta e no sábado, o exame será na Granja do Torto, no Moto Capital, até às 6 da tarde. Você tem dívida com a SEB? Então preste atenção. A companhia prorrogou o prazo para negociar o pagamento dos débitos. O repórter Rodrigo Nunes volta ao vivo com outras informações. Rodrigo, o cliente pode parcelar essa dívida? Pode parcelar sim, pode parcelar em até 60 vezes. E a notícia é boa para esse cliente, esse consumidor que está em débito com a SEB, e a notícia é em primeira mão para o telespectador da Band. Quem quiser renegociar essa dívida agora com a companhia tem até o dia 31 de agosto para fazer isso.
Para falar mais sobre o assunto, estou com o gerente de cobranças da SEB, Alexandre Lucena. Alexandre, o porquê esse prazo foi prorrogado? Rodrigo, nós tivemos bons resultados nesses meses, né, que a gente lançou o programa. A gente entendeu e percebeu que mais pessoas procuraram a SEB nessas últimas 2 semanas. A gente não quer que fiquem de fora. Porque o resultado foi bom, vamos ampliar até 31 de agosto. E o que é preciso para poder renegociar essa dívida? O cliente que está na condição, que tem débito vencido, até dezembro de 2015, pode procurar a SEB para parcelar. Ele pode parcelar em até 60 vezes. Nós vamos retirar multa, retirar juros e vai ter um índice de financiamento de acordo com o número de parcelas que ele tiver. O legal é que o cliente pode parcelar as faturas vencidas até dezembro de 2015 e parcelar também faturas que, por acaso, tenham que vencer em 2016. E regularizar a situação dele, né? Às vezes o cliente está com a energia autorreligada, ligada à revelia, e é uma oportunidade que ele tem de negociar com um abatimento de valores, né? E a pessoa pode ter acesso a essa renegociação? Ah, sim. Ele pode procurar uma de nossas agências ou postos de atendimento na hora, tá? Perfeito. É isso, Juliana. Obrigada, viu, Rodrigo, pelas informações. Veja a seguir, atletas brasilienses embarcam rumo aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Os detalhes no próximo bloco do Band Cidade. Até já.